Não sei por que me prenderam, cada um fala uma coisa, mas depois que perdi meu emprego, tudo se descontrolou. Da cadeia me mandaram para o hospital, onde eu ficava pelado, embora houvesse muita roupa na lavanderia. Vinha tudo num caminhão, mas acho que eles queriam economizar. No começo incomodava ficar nu, mas com o tempo a gente se acostumava. Se existe inferno, o Colônia era esse lugar. Olá amigos do Livradas, bem-vindos a mais uma entrevista. Nossa convidada de hoje é ninguém menos que Daniela Bex. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Tudo jóia. Vamos falar hoje aqui sobre o livro da Daniela, Holocausto Brasileiro. Esse livro-reportagem incrível que ganhou o melhor livro-reportagem de 2013 pela PCA, né, Associação Paulista de Críticos de Arte, e que fala dessa questão dos manicômios, em especial do manicômio Colônia, né, que teve aí mortes assim chocantes e critérios duvidosos, para dizer o mínimo, né, de internação. Então, eu queria começar perguntando para você, na verdade, como é que foi que você se deparou com essa pauta, né? Como é que você encontrou isso? Então, na verdade, não existia a pauta em si. Eu me deparei primeiro com as fotos que ilustram o livro, né? E que foram feitas em 1961 pelo fotógrafo Luiz Alfredo. Eu tive acesso a essas fotos quase 50 anos depois que elas foram tiradas. E essas fotos me causaram um impacto enorme, porque eu não encontrei nessas imagens um hospital. E eu dizia, mas cadê o hospital? Cadê o hospital? E a primeira coisa, e também fiquei muito impactada, porque eu falei, mas como minha geração não sabe nada sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí, a partir dessas imagens, eu quis buscar os sobreviventes. A primeira coisa que eu pensei em fazer é ir em busca dos sobreviventes, mas eu não queria qualquer sobrevivente, eu queria aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo. E a minha busca começou exatamente 50 anos depois que essas fotos foram tiradas. E a gente inicialmente encontrou 20 sobreviventes. 20 apenas. E aí, assim, você foi trabalhando, né, foi colhendo esses depoimentos, enfim, e são pessoas assim que foram, em algum momento elas foram desacreditadas pelo Estado, né? Elas foram desacreditadas como cidadãos, como, enfim, muitas delas silenciadas, né? Elas perderam todo o vínculo social afetivo, todo o vínculo com o mundo externo, né? Então, assim, a partir do momento que elas foram colocadas no trem de doido, né? Que a gente fala que é o único trem do Brasil que fazia viagem sem volta, o trem da solidão coletiva, como o próprio Guimarães Rosa define. Elas perderam todos os vínculos com o mundo exterior e assim ficaram institucionalizadas 30, 40, 50 anos. Então elas tiveram confiscada a humanidade delas durante todo esse período, né? E como que foi assim, dar a voz para essas pessoas então que não tinham? Foi assim... muito especial, porque eu não sabia e não sabia durante muito tempo, só depois que eu lancei o livro que eu entendi isso, que eles nunca tinham sido procurados. Que era a primeira vez que eles iam falar sobre o que eles estavam vivendo. E quando eles puderam falar, porque essa história já tinha sido contada em 61 com a matéria da revista Cruzeiro, que o Luiz Alfredo ilustra com as fotos dele, e em 79 com o jornal Estado de Minas. Mas nesses dois momentos da história, os jornalistas falaram por eles, porque era uma massa silenciada. E quando eu dei voz para essas pessoas e elas puderam contar o que elas viveram, isso foi muito, muito impactante. Era impossível a gente fingir que não ia mais ouvir essas pessoas ou que não ia enxergar mais essas pessoas. Então, assim, foi um processo, eu acho que um privilégio você poder ouvir essas pessoas pela primeira vez e dar rosto para elas, né? Dar identidade, devolver identidade, né? Eu lembro que para fazer o livro eu fiquei um ano indo todos os finais de semana a Barbacena, todos. E cada final de semana que eu chegava lá alguém tinha morrido, porque eu achei 20 sobreviventes inicialmente de 100. Depois a gente foi achando todos sobreviventes e tal. E aí, isso me deu um senso de urgência. Eu digo, mas ele morreu, mas não me contou a história dele. Eu preciso contar a história, como vai fazer? Então, eu sentia que eu precisava, eu tinha pressa para que essas pessoas não morressem no anonimato da mesma forma que elas viveram. E é legal que isso vem num momento em que o jornalismo
busca formas de se reinventar, até porque a gente está vivendo uma crise de modelo de suporte, de negócio, modelo de né? negócios, suportes, enfim. E uma das saídas que a gente consegue ver aí, que está dando certo, por exemplo, é o caso do Extra lá no Rio, né? Que ele está realmente mais humanizando as pautas agora, né? Ele está tratando o fator humano como prioridade, que era uma coisa que até então era um pouco menos... o fator humano ficava um pouco em detrimento dessas questões de paradigma de jornalismo, da objetividade, né? De coisas do tipo. E o seu trabalho, ele tem uma abordagem muito forte com a questão de direitos humanos também, né? Você está fazendo agora esse livro com Linhares, enfim, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa relação do jornalismo com a luta pelos direitos humanos, assim, porque me parece que talvez seja o último ponto de resistência desse tipo de luta, assim, né? Eu não sou muito a favor do ativismo, assim, eu sou um jornalista disso, daquilo, dessa causa, não. A minha causa é o ser humano, entendeu? A minha política é o jornalismo, assim, o meu partido político é o meu trabalho, é o que eu faço, então, assim, em defesa do outro. Eu acho que o que o leitor deseja, e eu sempre me coloco no papel do leitor. E como leitor, a primeira coisa que eu quero saber é quem é aquela pessoa, o que ela está sentindo, o que ela viveu. Então, a gente está aprendendo a contar histórias, que é uma coisa que a gente já está fazendo há muito tempo, contar histórias, porque o jornalismo é isso. Ele tem objetividade, sim, tem a notícia do dia, que você tem que fechar o jornal, mas você tem que contar a história do outro. E mais do que contar a história do outro, resgatar a memória desse país. Esse também é um dos nossos trabalhos. Então, assim, é difícil você imaginar um jornalista que não seja um defensor dos direitos humanos. Que não se indigne contra todas as injustiças que a gente está vendo, não estou falando só políticas não sociais, que não se mobilize, porque isso faz parte do nosso ofício, né? Dar voz ao outro, buscar justiça, tentar o máximo possível você aproximar, você reconstruir ou resgatar a verdade, porque nunca é verdade absoluta, nós não temos esse poder, mas reconstruir a história da forma que a gente possa se aproximar o mais possível da verdade, né? Então eu acho que isso faz parte do ofício, não é a parte do trabalho da Daniela, isso deve ser parte do trabalho de qualquer jornalista, né? Porque o que nos move enquanto jornalista é a indignação. E nem sempre esse tipo de pauta é das mais populares, né? Você teve que defender esse trabalho em algum sentido? Tive que defender, sim, porque... mas não por desinteresse. Mas quando eu tive acesso a essas fotos, em 2009, o meu jornal é um jornal local. E ele não tinha tempo para dispor do meu trabalho para ficar procurando sobreviventes dessa história. Então, assim, eu fiquei 2 anos vendendo a pauta. 2 anos. E quando, em 2011, as imagens completaram 50 anos, eu falei, gente, agora ou nunca. Então eu tive que defender, porque eu enxerguei desde o primeiro momento que era uma história grandiosa, porque 60 mil mortes, isso é importante. Se fosse 10, 20, 30, o que for, é importante em qualquer época da humanidade. Se eu descobrisse essa história daqui a 100 anos, eu faria tudo de novo, né? Então, assim, eu tive que defender nesse sentido, por causa da estrutura do jornal, de ser um jornal local, de ter que fechar jornal e eu precisar me dedicar a esse trabalho, que foi um trabalho artesanal, de pegar as fotos, ir para Barbacena, pedir as pessoas para olhar. Você reconhece essa pessoa, alguém parecido com ela? Eu acho que é o seu fulano, que mora lá na casa tal. Chegava lá, não era. Não, essa que eu tenho certeza, é dona fulana. Né, fulana, não é dona fulana? Eu chegava lá, não era. E quando começou a ser, e quando os rostos, a gente começou a identificar esses rostos, nossa, isso foi grandioso. E é legal, assim, porque além de toda essa questão do resgate da memória, enfim, esse livro ele acaba resgatando um tema que é super importante de ser discutido, que é essa questão manicomial, porque afinal de contas esse episódio que durou muito tempo. Sim, né? Sim, ele sim. Perdurou por muito tempo. Sim, assim, 8 né? décadas. Então como é que você vê isso, assim, esse tipo de discussão acontecendo? Então, na verdade, o seu livro, né? Teve uma repercussão? Teve imensa. Eu acho que o livro, o mérito que ele teve, além de dar voz para as pessoas pela primeira vez, foi colocar de novo no centro da agenda do debate público a questão manicomial, né? Porque você tem toda uma mobilização dos trabalhadores de saúde mental no Brasil que estava um pouco
parada naquele momento que o livro sai, o livro aquece isso, o livro dá força de novo para eles entenderem que a missão deles é não deixar que esse modelo, que a gente retome um modelo tão desumano quanto esse, embora no Brasil existam várias mini colônias. Até 2014, na minha cidade, o último hospital dos 7 que a gente conseguiu fechar com as denúncias do jornal ao longo de vários anos, quando ele foi aberto, a gente encontrou situações da mesma forma, pessoas passando fome, pessoas nuas, pessoas amarradas na cama, a mesma coisa, né? Então, assim, se a gente não olhar para trás, para a gente olhar o que a gente foi capaz de produzir, nós vamos repetir esses modelos e naturalizá-los, que é o maior perigo, é a naturalização do mal, a banalização do mal. Ah, não, é doido? Doido tem que ficar preso, doido tem que ser segregado, né? Porque para nós a ideia do tratamento em liberdade ainda é muito incômoda, porque tratar em liberdade significa fazer a gente ter contato com aquilo que não é perfeito, com aquilo que não é o nosso modelo ideal, com aquilo que não é bonito, enfim. E isso incomoda muito, então eu prefiro não ver.